Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje vamos falar na live a respeito de solidão versus solitude. Alguém aí sabe o que é solidão? Sabe o que é solitude? Ah, a Dani já entrou. Boa noite, Maradinha André. Vamos ver aqui, a Dani. Aceitei, vamos lá. Vamos esperar a Dani entrar. Atenção. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem com você? Aqui tudo Tudo bem. tranquilo. Tudo bem. Fala uma coisa. Você viu? Eu não sabia. Você viu que interessante a diferença entre solidão e solitude? Sim, vi. E assim, para falar a verdade, o ano passado, nessa terapia que eu faço em grupo, a gente abordou exatamente esse tema, essa questão, solidão e solitude. Já que nós não estamos solitários, vamos dar uma boa noite para a Alessandra, que ela acabou de Boa entrar. noite, Ale, Ale. boa noite. Boa Deixa eu noite. ver aqui. É, a Ale e meu maridinho. Meu Seu marido. maridinho. Hum, Ah, também outra coisa interessante que eu descobri. A solidão não se refere só à parte amorosa. com certeza, com certeza. Porque a Tem gente tá. uma. Fala. Fala. Olha você. Não, porque a gente estar solitário não quer dizer somente que estamos sem o amor. Você pode estar Exato. solitário porque você está sem amigos, por exemplo. Sim, sim. Tem uma música do Milton Nascimento que fala solidão de casa cheia, Ah, é verdade. amor para a vida inteira. Solidão de casa cheia. Eu não sei você, mas eu já me senti sozinha, casada, Não, casada. estando casada, eu não me sentia sozinha. Sabe por quê? Porque eu convivi bem com a solitude. Sim, Sempre convivi muito bem. O que é a solitude? É você ficar sozinho com você mesmo, porque você quer. Não é algo imposto. não. Você optou por ficar sozinho. Por isso que a E, solitude é diferente da solidão. é, e eu digo assim, que eu fiquei sozinha, estando casada, porque eu não tinha com quem contar. Então eu me sentia só, solidão mesmo, sem ter com quem contar. Aquela coisa de você chegar em casa depois do trabalho e não ter com quem contar, não tem com quem dividir, não não planejar as coisas, não programar as coisas. Eu vivi essa situação e é muito ruim. Você fica É, só, você se sente só estando acompanhado. Agora, essa questão da solitude é uma coisa que eu comecei a aprender, que a gente precisa ficar sozinho é. conosco, para refletir, para nos conhecer. Não é uma questão assim de você não querer outras pessoas ou não estar com outras pessoas. É você ter esse momento você com você mesmo. Você É, a querer Alessandra que está falando que é é, importante a gente gostar de ficar com a gente. É importante a gente gostar da nossa própria companhia. Eu concordo que é importante a gente gostar da nossa própria companhia. é verdade. E a gente ter Ah, esses momentos e eu-
estar E outra sozinho. coisa que é e outra coisa que é muito importante, principalmente nesse teu caso aí, porque eu não vivi isso, exatamente Uhum. por eu já gostar de estar comigo Sim, e querer para mim esse tempo, eu comigo mesma. É, sim. o importante é você, com isso, parar de depender tanto dos outros, querer tanto a companhia dos outros, eu acho. Pelo menos comigo foi assim. Porque, É, já que eu não posso contar com ninguém, então eu tenho que contar comigo. Então, eu me amo e eu conto comigo. E eu sei que eu não dou furo comigo. Isa, é isso mesmo. E hoje eu posso dizer que eu sinto isso também, que eu me sinto desta forma e que eu tô em paz comigo, né? Mas naquela época, naquela ocasião, naquela oportunidade, eu não me sentia assim. E não tinha essa consciência, não Né? tinha. Porque a gente demora mesmo para assimilar que a gente, estando com a gente, é melhor do que estar com várias pessoas, às vezes. Não, e tem outra coisa, eu vivi um relacionamento, né, nessa época que eu me sentia solidão estando casada, meio simbiótico. Sabe o que que é? Você achar que o outro te completa. Na verdade, eu acho assim, duas pessoas são inteiras e elas estão inteiras num relacionamento e cada um gosta do outro do jeito que ele é inteiro. Você não acha que você está completando ele, que ele te completa. E Não tem no, aquele negócio, muito romântico, a música é linda, mas não tem aquele negócio, metade da laranja. Não tem, não existe. não tem. São duas pessoas inteiras, né? Que estão num relacionamento e que elas não se completam, mas elas se juntam para caminhar junto, para estarem juntos, elas compõem, elas não se completa, porque uma está completando a outra. Uma Não vai. tem que ser, não tem que ser uma metade e a outra metade da laranja. Não. Tem que ser São dois, duas laranjas. são dois inteiros. Exatamente. Duas laranjas inteiras. Vamos E eu fazer acho um que suco? Aí tudo bem. aí sim. Porque aí eu acho que meu problema nessa época que eu sentia muita solidão foi exatamente por conta disso. E de não observar essa questão de olhar para dentro, que é a solitude. Você estar com você mesmo e você gostar do que você está fazendo. E é importante a gente ter essa solitude. Faz Sim, bem para um monte de coisa. Não só psicologicamente, mas até fisicamente. Porque a partir do sim. momento que você para pensar, você começa, podia fazer assim, podia fazer assado. Quero fazer uma mesa. Posso começar pelo pé. Você para pensar, você vai, realmente, começar pelo pé vai dar certo. Porque aí eu vou ter a Sim, base para depois colocar o tampo. Não sim, adianta eu começar pelo tampo. sim. E outra coisa, né? Você ter nesse momento com você mesma, de você ter a solitude, né? Significa você se conhecer, É, você se aceitar e você se amar, porque o maior mandamento de Jesus não foi esse? Amar ao próximo como a você mesmo. Se você não se ama, como é que você ama o próximo?
Aí já começa a dar errado, né? Porque se você não se ama, como é que você ama o próximo? Você não ama. Então, aí acontecem essas ligações simbióticas. E uma dica, aliás, antes, boa noite para Vilma. Vilma, Boa obrigada noite, por estar Vilma. aqui. Obrigada. E outra coisa que a gente precisa ter essa parte emocional. Eu, pelo menos para a parte emocional, aprendi muito nesses 11 anos que eu fiquei separada. Para conseguir uma outra pessoa, primeiro eu tinha que gostar de mim. Porque Sim, como que eu vou querer que alguém goste de mim se nem eu gosto de mim? exato, exato. Por isso, por isso que a solitude é bom nessa hora. Porque Sim, se você se acostuma a ficar com você, se você começa a gostar realmente de você, aí o outro vai gostar. Aí não só para a parte amorosa, mas todo mundo vai gostar de você. não tem aquele ditadinho que fala para você cuidar do seu jardim, que as borboletas vêm, né? Exatamente. Então você cuida de você, que as coisas vão acontecendo, que você começa a atrair as coisas boas. Porque se você É, não cuida de você, você não consegue atrair boas companhias, não consegue atrair boas energias e boas coisas. Você dá um boa acaba noite também para Vivi. Como que é o nome dela? Vivi com uma Kumagai. é minha amiga. Boa noite, Vivi. Beijo. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Ó, se É, você quiser, Vivi, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Por à favor. vontade. A gente conversando sobre solidão e solitude. É, é isso mesmo. A Eu gente tem que vivi. gostar da gente. Tudo bem. Uhum, Vamos passar isso para a parte de esclerose. A sim, gente soube, foi um baque normal. É normal, a gente sabe que acontece isso, não tem como. Mas para a gente querer que o outro goste da gente, tendo esclerose ou não, a gente primeiro tem que gostar da gente, tendo esclerose ou não. Aí entra a uhum. solitude. E tem que se aceitar, né, Isa? Né? Tem que se aceitar, porque quando a gente não se aceita, quando a gente não se gosta, como é que o outro vai gostar? Se nem você está sabendo lidar com aquilo, se nem É, você está olhando com amor para você, como é que você quer que as outras pessoas que estão ao seu redor olhem com amor para você, ou goste de você, ou goste das suas atitudes, né? Outra situação também que eu vivi, que foi exatamente isso, solidão de casa cheia, pois estar morando com a minha família e não me sentia parte, me sentia só, sentia que eu não podia contar com ninguém. Mas eu estava exatamente nesse momento de estar depressiva, de estar sim. fechada, de não me aceitar, de achar que eu era uma pessoa incapaz de qualquer coisa, de me virar sozinha, de conseguir melhorar a minha saúde, de conseguir melhorar minha parte física, de conseguir melhorar o meu psicológico, que estava É. bastante abalado. Então, aí eu olhava para os outros, as outras pessoas que estavam me cercando, da minha família, e começava a apontar o dedo, sabe? Não, você não gosta de mim, você acha isso. Eu achava isso de mim e jogava isso para os outros. E é óbvio que as pessoas se não conseguem chegar, não É. conseguem chegar. Por mais que estejam próximas de você.
morando na mesma casa, não conseguem chegar. E você não Aliás, consegue se sentir bem. essa parte aí lembra aquela historinha que você contou. Por que você não enxerga? Porque você está tentando olhar a ponta aqui do nariz. Exato. Afasta o dedo. É, Afastando o dedo, você enxerga. você enxerga. Exatamente. Porque o que está aqui você não enxerga. É, Se você afastar, você começar a olhar de todos os ângulos, você começar a olhar ao redor, você começa a conseguir enxergar alternativas e enxergar as coisas como elas realmente são. Um dedo, um dedo, um dedo, é, olha que bonito. E começar, e a partir daí, quando você enxerga a verdade, o que realmente é, você consegue buscar a solução. E você consegue começar a mudar. Mudar. E a ver o que precisa mudar. Normalmente, o que precisa mudar somos nós. Está dentro da gente. Porque o outro a gente também não pode mudar. A gente só não pode pode. mudar a gente. O outro a gente não pode mudar. Mas E com não a é, mudança da nossa atitude, a gente muda a atitude do outro. Isso é fato. é, porque não adianta a gente querer que o outro mude. Ah, eu estou pensando aqui, eu vou. Vamos para a parte amorosa, que acontece muito. Ah, eu Sim. vou casar com fulano porque ele vai mudar. Depois que a gente Ele vai casar, mudar. Eu ele vou vai mudar mudar. ele. Eu É, vou mudar ele. A pretensão maior ainda. Eu vou é. mudá-lo. Ninguém Eu vou muda mudar. ninguém. E se a pessoa é daquele jeito, conforme-se, ela vai ser assim para sempre. Se ela não quiser mudar por ela mesma, ela vai continuar assim, por causa da vida. É, E é, você vai estar sofrendo. é. Eu acho assim, a pessoa não é que ela não vai mudar pro resto da vida. Mudam. Mas ela muda naquilo que ela quer e pro lado que ela quer. Mas foi o Às que eu vezes a falei. mudança dela, Se ela às vezes, quiser mudar, ela muda. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar nunca. não, e ela pode mudar não para aquilo que você quer, para outra coisa, Ela né? pode ficar Não para pior aquilo, ainda. não para aquilo que você criou uma expectativa de que vai melhorar, que vai mudar e que você consegue mudar. Não, não é assim. Não é assim. Na verdade, né, Isa, a gente, eu, eu vou falar por mim, né? É muito pretensioso, né? Porque a gente cria uma expectativa em cima do outro e fala, não, ele vai ser assim, ele tem que ser assim, ou eu vou fazer com que ele seja assim. Não tem nada disso. Tem nada disso. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Porque É, você gera uma expectativa gigante de que tudo isso vai acontecer, isso não acontece, você se frustra e você fica pior. é. Aí vem a decepção, aí vem a solidão, aí vem depressão, vem tudo. E você precisa ter serenidade e ter os seus momentos de solitude para você conseguir resolver tudo isso dentro de você. Porque você só foi jogando as coisas dentro de você e na sua vida. Aí quando estoura, você precisa do quê? Só quem pode resolver é você. Aí você precisa da solitude. Da Você precisa se solitude. conhecer, você precisa se conhecer, você precisa aprender a se aceitar, você precisa se amar e você precisa se conhecendo, transformar. Por que que você quer transformar? Né? Você tem que pensar assim. É porque o que eu tenho percebido também, que eu tenho conversado muito com a minha terapeuta, é assim, tem coisas que a gente sabe que precisa mudar, Sim, mas eu quero para ontem.
A gente tem que Exatamente. aprender que tudo, por isso que a solitude é importante também, que tudo, você tem que dar o tempo daquela coisa. Você quer mudar? Perfeito, ótimo, já é um grande passo. Você querer. Você mudar mesmo, vai devagar. Vai devagar, não se cobre, não tenha pressa de devagar. Mas pelo menos o passo de querer mudar você já deu. É. E aquela questão da paciência, né? Que até a gente já falou várias vezes, e acho que não custa repetir, com relação mesmo às questões da esclerose. É, A gente sabe que a gente tem um surto, é 1 minuto, é um dia para você ficar numa condição diferente, você ter uma queda na sua qualidade de vida, na sua saúde, sua coordenação motora, sua visão, seja lá o que for, que a gente é. sabe que pode afetar N coisas, mas depois, para você conseguir superar isso, leva tempo, Demora. muito tempo. E aí a gente tem que ter paciência. Porque primeiro a gente tem que entender, aceitar o que aconteceu e falar, tá, agora eu vou mudar. Porque a gente, muitas vezes, o que eu percebi, pelo menos no meu caso, com a esclerose, é assim, aconteceu. Você primeiro se revolta, não aceita que aconteceu, não aceita que você não tem o mesmo equilíbrio, não aceita que você não tem a mesma visão, e aí você se revolta. E aí você revolta e fica revoltada, fica chateada, hashtag chateada, e aí não consegue sair do lugar. Então, enquanto você não se aceitou, não teve aquele momento de solitude para você achar o seu eu interior, seu, não teve seu momento de ficar no seu deserto, você com você mesma, você não sai do lugar. Boa noite, Boa tia Nenê. noite. Boa noite. Amar é um deserto e seus temores. Ó, É, hoje estamos em Djavan. também. Também, também, né? Ó, solitude, solidão e amar. Amar ao próximo, já dizia Jesus, como a si mesmo. Sim, sim, E a Deus sobre todas as coisas. com certeza. Então, gente, solitude é importante. Você não sabia que é a solitude, agora sabe? Solitude é você ficar sozinho por opção. E é importante isso. Você ter esse momento com você é Sim, muito bom. É a famosa meditação. Só que na meditação, eles falam para você não pensar em nada, deixar a cabeça livre, a mente livre. E na solitude, não. É o momento de você parar e pensar. Se perguntar, ah, tal coisa, será que vai funcionar? Se questionar, porque aí você sim, pode achar dentro da sua cabeça a solução para o seu problema. sim. Porque muitas vezes também, Isa, você não acha solução, ou você pensa que não tem solução, porque você não para refletir e olhar verdadeiramente para aquilo que está dentro de você e enfrentar, entendeu? Você fala assim, ah, eu quero isso. Às vezes você fala muito da boca para fora. Eu quero determinada coisa. Eu quero. Para um momento, você quer mesmo isso? Tem certeza? Aí tem algumas perguntinhas que você tem que fazer, né? Por quê? Para quê? Por que você quer? Para que você quer?
né? É, Se nessas duas perguntas você responder porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou melhorar, porque eu estarei melhor, ou porque eu vou fazer o bem para mim e para o outro, tá? Tudo certo. Agora, se você responder assim, porque eu quero, porque todo mundo tem alguma coisa errada. porque todo mundo tem, é ótimo, né? Que nem a mãe da gente, que as mães são sábias, sempre falaram: ah, tá todo mundo indo para a festa? Então, se todo mundo se jogar do precipício, você também Você se vai joga? também. É, mas eu tô me vendo nesse papel, né, Isa? Que várias vezes eu tenho que fazer isso com a minha filha, né? É, Pra que você quer isso? Porque todo mundo tem. Ué, porque todo mundo tem, você tem que ter também? Eu falei, enquanto você não falar pra mim por quê e pra quê, não tem sentido. Ter por ainda ter, mais, não ainda tem mais se sentido. você tem uma filha agora pré-adolescente, Sim, num tempo de internet. exato. Um tempo que as coisas são a jato, que você piscou. É. É. A Alessandra está falando que a mãe dela falava: você não é todo mundo. A A minha minha também. também. Eu acho que toda mãe fala isso. Toda mãe fala isso, assim, quando você não é mãe, você fala assim: eu não vou falar isso pro meu filho. Mentira, eu já falei pra minha filha. Olha, eu não tenho filhos, mas eu já falei isso para o meu marido várias vezes. É, né? Que ele fala alguma coisa, eu falo, mas não é assim, André. Ah, mas todo mundo está fazendo. Eu falei, mas você não é todo mundo. Então eu não fui mãe biológica, mas a vida me deu filhos para eu ensinar. Não, mas essa questão de ensinar ou de aprender não é só quando você está na condição de pai e mãe ou filho. É, É o tempo todo. é, Todas os nossos relacionamentos, as nossas relações, a gente está aprendendo e está ensinando. é, Sempre. Aí a gente tem que escolher o que que a gente quer aprender e o que que a gente quer ensinar. Isso a gente exatamente. pode escolher. Isso a gente E pode a, escolher. e a Alessandra, sendo professora, ela escolheu ensinar. Ensinar, exatamente. Fez disso uma profissão, É, que é muito lindo. Eu é também muito pensei em ser lindo. professora. Ah, é? Antes de ser advogada, eu pensei em ser professora. Ser professora. Eu É, não, sabe por quê que não? Porque sim. minha mãe é professora. Então eu via de perto os perrengues que aconteciam. É Entendi. legal, mas tem perrengue. A Alessandra sabe disso. Tem muito É. perrengue. É que a Alessandra dá aula para gente pequenininha, mas quando vai ficando adolescente, ainda mais hoje em dia. Cruel, hein? Mas quando eu me formei na faculdade de Direito, eu montei um escritório com alguns amigos e é óbvio, né? Você no começo de carreira, né? Não tinha uma renda, né? E eu É. tinha deixado o meu emprego anterior, que não era na minha área, e eu queria trabalhar na minha área. Eu dei aula. Eu dei aula Olha, como professora substituta na escola estadual. putz, que legal. Eu tive É, essa eu experiência. nunca quis ser professora, mas eu acabei dando aula para crianças
no centro espírita que eu frequentava. Entendi. Entendi. Não era matéria, não era português, não era matemática, geografia, era a Bíblia e falando de Deus. Mas dei aula, acabei sendo professora também. Então a gente é professora de qualquer maneira, para qualquer pessoa, qualquer hora. E para a gente mesmo. Sim. Sim. Ah, peraí, que a Alessandra está falando alguma coisa. Mas as alegrias são muito mais numerosas Que os perrengues. do que as. Estou sem óculos, fica difícil, Que peraí. os perrengues. Do que os perrengues, juro. Tá certo, né? Eu acredito muito. Sim. Aliás, eu estou vendo a Alessandra tá postando no Facebook uns desenhos dos alunos dela. Nossa, cara, porque um teve que faltar, ela postou um desenho que ele levou quando ele voltou. É muito fofo, gente, é muito lindo isso. Uhum. Porque você percebe o amor que a criança tem. Sim. Isso Verdade. é muito legal. A Nenê está falando que o dom de ensinar é lindo. E é mesmo. Verdade. É verdade. E é realmente um dom, Nenê. Porque nem todo mundo tem. Eu tive, a Dani também já deve ter tido. Professor que não explica nada, você não entende nada. Professor que não ensina nada, que não explica nada. Aquele professor que. E tem alguns que você nunca esquece na vida. Eu tenho, você também deve ter isso. Tem. Professores, desde. A minha professora do jardim da infância, eu lembro dela. Até hoje. Bom, uma professora que eu não tenho como esquecer é a professora que me deu aula na primeira e na segunda série, que me ensinou a ler e escrever. Sim. Essa eu não tenho como esquecer. Porque ela deu aula para mim e para minha irmã também depois. Sim. E lembre-se que a minha mãe é professora. E elas davam aula na mesma escola que eu estudava. Então, não tem como, eu conhecia, né? Não tinha. Além dela ser minha professora, não tinha como eu esquecer dela. Mas e você tinha então vários agravantes, né? Porque você era filha da professora. Ah, tive. Mas, ó, mesmo eu sendo filha da professora e tendo que ficar, vamos dizer assim, mais afastada da turma, porque não podia fazer bagunça, eu não era solitária. Porque Não. eu aprendi desde pequena a ter a solitude. Então eu ficava comigo mesma ali, tranquilo. E nem por isso você deixou de ter amigos. Não. Né? Tem até hoje, inclusive, os da época do ginásio. Isso que é muito legal também. Então, solitude não é sinônimo de ser sozinho na vida, não se comunicar com ninguém. Não é. Eu diria até que a solitude é necessária. A solitude até ajuda a você não ter solidão.
Também. E ela é necessária para o seu autoconhecimento e autoamor. É. Porque se E você não aí, tiver. você tendo esse autoconhecimento e esse auto-amor, fica mais fácil você se relacionar com o outro e ter amigos. Exatamente. Exatamente. É aquela história da gente cuidar do jardim. É, Cuidar do nosso jardim. Nosso jardim interno para é, as borboletas virem. Porque senão elas não vêm. exatamente. Borboletas não vêm, as flores não crescem e não florescem. Então você tem que florescer. Mas você sabe que essa palavra solitude, eu só fui entender agora, É que eu não mesmo? sabia. Você sabia? Eu não sabia que era Não, solitude exatamente. não. Solitude exatamente é como eu te falei. Só o ano passado, né? Que na terapia que eu faço em grupo, que a gente começou a falar sobre solidão e solitude. Que É, aí eu tive noção do que era a solitude, né? Que era uma coisa que a gente sempre estava se colocando no grupo com isso, e isso é solitude, a gente é, ter essa, esse, essa autoconsciência, né? De quem você é, do que você quer e o que você precisa, o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, como que você lida com os seus problemas. Isso a gente só consegue se a gente se conhecer. E ah, para isso a gente precisa do nosso momento solitude, deserto. exatamente. O que eu acho imprescindível, assim, que eu aprendi agora, estudando para essa live, foi que se você estiver sentindo sozinho, se você começar a trabalhar solitude, esse sentimento que você tem de dor, vamos dizer assim, porque você está só, diminui. Sim, Porque você é verdade. aprende a Porque conviver quando a gente com fala, você. sim, porque a gente fala, a solidão dói, né? Porque é como se você estivesse sozinho no mundo e pior, abandonado. Abandonado. Não tem ninguém Né? ao seu redor, você não pode contar com ninguém. E esse ninguém é nem você mesmo. Nem você mesmo. Porque você não consegue se posicionar. Você não consegue se amar. Você também não se conhece. Algumas vezes, por alguns momentos na vida, né? Eu me senti assim, perdida, abandonada, e como se não tivesse ninguém olhando por mim, nem para mim, né? E, e, e nesses momentos é o que a gente falou lá do início de diagnóstico, que você se sente sem fé também. Você não tem, É, parece que você não tem como sair de uma situação que é horrorosa. O sentimento de solidão, de estar só, de não ter ninguém, é horrível, é horrível. Porque você não consegue se posicionar na vida. Se é a posicionar bendita da autopiedade que entra em voga, também, também. que a gente E sabe que que não pode ter, né? é perigosa. Porque quando você
começa a sentir autopiedade, você acaba mascarando seus problemas É. e você não enfrenta, na verdade. Você fica, ó céus, ó Deus, tá tudo perdido, todo Aí mundo você tá vira ficando, hiena. eu sou coitada, né? E você não olha para você. Você não É. enfrenta os problemas. O que eu posso fazer com isso? Né? O que aconteceu várias vezes comigo, e você deve ter passado por isso em algumas vezes, com relação à esclerose. E a gente se olha e fala, e agora? Né? No momento do diagnóstico foi assim, mas teve outros momentos também que eu senti isso. Com alguma piora, às vezes algum surto ou algum pseudo-surto. Até estava lendo uma matéria hoje sobre essa questão do pseudo-surto, que muitas vezes a gente não tem o surto, mas a gente acaba revivendo algum surto anterior, que é alguma das nossas cicatrizes, das nossas escleroses ficam ativas de novo. Isso é um pseudo-surto. Você não está tendo surto, você só está tendo um revive. Um surto que você já teve, que ele está voltando. Digamos que é um déjà vu. Um déjà vu. Um déjà vu. Exatamente. Um revival. É. É um relacionamento ioiô. Vai e volta, vai e volta. Eu tô com problema sério com música. A hora que você falou em relacionamento ioiô, lembrei da música. Ioiô, 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 ioiô. Ai, meu Deus. Que não tem nada a ver, né? Essa Que música. não tem nada a ver. Nada a ver. É Mas já só veio a abertura da Avenida Brasil na minha cabeça e aquele ioiô. io, io. É, exatamente. Exatamente. Ai, ai. Você, você já viveu algum relacionamento ioiô? Que vai e volta já? Quem Não é nunca, bem, né? não é bem assim. Volta, É. vai e volta tudo, né? No momento volta aquela paixão, aquele amor, tudo. E aí, quando distancia de novo, oh, meu Deus, acabou o mundo, tô só a solidão me corrói, vou ficar aqui jogada às traças. Eu não sei, Dani, se isso acontece com você, mas eu e você, que agora temos a mesma idade, quando a Sim, gente vai ganhando experiência de vida, que, meu, você começa a pensar, fala, meu, por que eu fiz isso? Você começa a ver, você fala, gente, como eu era ingênua, verdade, como eu era bobinha. verdade. Ai, Exatamente. Uma vez, olha só, né? Uma situação que não tinha nada a ver. Uma médica falou para mim assim: maturidade é tudo, tudo. Porque a gente. E eu vou falar uma coisa para você, Isa. Eu já olhei muito para trás e fiquei assim: como eu fui besta, e fiquei me culpando de todas as situações que passaram. E aí, quando você se culpa, e quando você fica ressentindo isso e remoendo isso, aí não passa, não passa, não passa. Eu aprendi isso, a olhar para trás e falar, ok, eu fiz o que eu podia e o que eu sabia, aprendi. Não vou fazer mais assim,
não isso, né? Então, foi uma forma que eu consegui trabalhar isso dentro de mim. Falar, É, ok, eu fiz, não foi bacana, não foi legal, eu sofri, mas eu fiz o que eu sabia e o que eu podia na época. Porque muitas vezes a gente, com a cabeça de hoje, né, dos nossos depois dos 40, né, nossos depois dos 40, fica julgando a pessoa que nós éramos com 20. Então, olhar para trás agora e falar assim, pô, por que que eu casei com 23 anos? Agora é fácil. Mas na época, eu estava fazendo o melhor que eu podia, o que eu sabia e o que eu acreditava que era certo. é, Então não adianta eu ficar olhando para trás agora e falar burra, burra, burra. Você não podia ter feito isso antes. Foi, vivi a experiência, né? E foi uma experiência. Não foi, não posso dizer que foi de todo ruim, porque nunca é de todo ruim, né? a Uma gente sempre experiência. aprende alguma coisa. A gente aprende e teve momentos bons. Não é que não teve momentos bons, eu embarquei numa barca furada total. O navio já estava afundando e eu falei, não, peraí que eu vou. Não, não foi. Ele estava lá bonitinho, depois que ele foi afundando, É, né? por isso que a solitude é importante, porque né, nessa Exatamente. solitude que você para e pensa, ah, tá bom, eu fiz errado, É, mas eu tinha 20 anos, agora eu já sei como fazer certo, vamos fazer certo. é. Nossa, você pensa assim, o que que você sabia na época? Nada. Eu não era nem formada na faculdade. É. Não era nem formada. Mas tudo bem, aí depois eu me formei e aí eu peguei e resolvi, fiz o meu próprio divórcio. Que louca! E que fez o seu próprio divórcio. Mais ou menos isso. Mais ou Tá menos isso. bom, pelo menos Mais você ou menos. resolveu. Resolvi. Resolvi. O importante é que resolvi. Então, ó, gente, não vamos ficar tristes. Solitude é importante nós termos. É importante. Solidão é perigosa. Realmente a solidão é perigosa. Mas se a gente tiver trabalhado a solitude, você quase não vai ter solidão. É. A gente consegue superar os nossos momentos ruins, né? E eles, digamos assim, não serão grandes, extensos, É, eles serão menores, né? é, E a gente não vai dar tempo da solidão invadir a gente. é. Porque O problema não vai ser tão grande. Você tendo a solitude trabalhando com você, seu problema vai estar mais leve de carregar. Não vai estar tão pesado. é, é porque é assim, né? A gente sabe que viver não é fácil. É, Você batalhar, escolher, seguir o seu caminho, trabalhar, não é fácil. Não é fácil. hum, Ninguém disse que ia ser fácil. Nem é, Jesus disse que seria fácil. Só que ele falou que era possível. é. Só que ele falou que é possível. É possível. Então é só a gente trabalhando isso. Se a gente está aqui, vamos trabalhar, né? Você Vamos vai querer trabalhar. férias ad eterno? Não, Não, vamos não. trabalhar.
Mas que por é. que a gente vai estar trabalhando para a gente mesmo? Para o nosso bem-estar. E primeiro de tudo, né, Isa, a gente tem que trabalhar para isso. Porque se a gente não. É aquela história, de novo, das máscaras no avião. Se a gente não conseguir se, se Colocar a máscara em você primeiro. estabelecer, como é que a gente vai ajudar o outro? É. Como é que a gente vai caminhar? Que ninguém caminha sozinho, né? Como é que a gente vai caminhar? Não dá. Nessa vida Você ninguém sabe, caminha sozinho. você sabe que eu estava vendo um filme com meu marido esses dias? Uhum. Não sei o nome do filme, mas o cara subia numa montanha cheia de gelo. E a altitude, por ser muito alta, você precisa de oxigênio. Sim, Aí ele encontra a mulher que ele estava procurando e a mulher desmaiou, está caída. sim, Aí ele tira a máscara de oxigênio dele e coloca nela. sim. No que coloca nela, ele apaga, porque É. não tem oxigênio lá, ele desmaia também. Mas como Uhum. ele colocou nela e deu tempo, porque ele veio já com oxigênio, Uhum. ela pegou, tirou ele de lá e também salvou ele. Ficaram os dois Ah, salvos. Então é aquele negócio: primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, depois no outro. é. Porque Senão os senão não dois vai salvar, morrem, não vai desmaia e salvar aí. ninguém. Não vai salvar ninguém. É. Então, quando É. vi essa cena, eu lembrei dessa frase: primeiro Sim, salve você, depois vá salvar o outro. é. Se você não estiver bem, você não consegue salvar ninguém. Você não se salva, Exatamente. não salva ninguém. Mas vamos dar um oi para a Wanda, que está aqui. Boa noite, Wanda. Oi, Obrigada. Wanda! Boa noite! Obrigada. Tem alguma coisa aí para falar sobre solitude ou sobre Isso. solidão, Wanda? Hoje eu descobri o que é solitude. Eu já mais ou menos sabia, né? Mas eu tive a certeza do que era hoje. Sim. E eu vou te dizer que até o ano passado, quando eu falei para você que a terapeuta colocou isso, né, para Eu nós também não discutir, sabia. eu não sabia. Eu sabia de que era necessário esse autoconhecimento, de você ter momentos com você mesmo, que você precisava ficar bem com você, mas eu não sabia o nome, solitude, né? Porque sempre quando fala você tem que ficar sozinho, você pensa primeiro na solidão, e a solidão traz um sentimento sombrio, né? Você sente É, um gelo, assim, um negócio escuro. é, Quando você pensa em solidão, você pensa num negócio meio escuro. Parece que você é, vai ficar é. sozinho no quarto escuro, sem ninguém ao seu lado, sem nada, né, ao seu lado, e que não vai sobrar nada. Parece isso. É. Mas E sabemos agora que é importante ter esse momento de solidão, vamos dizer assim, com você, que é a solitude, para você sim, poder não sofrer com a solidão sim. e E resolver depois, outras coisas também. sim, e depois que você aprende isso, não sei se já aconteceu com você, mas comigo sim, já teve momentos de eu falar assim, não, para tudo, não para tudo que eu quero descer, para tudo que eu preciso olhar para isso, eu preciso pensar, eu preciso ficar sozinha para me organizar, para me Já, já, organizar, me já organizar. aconteceu comigo também. Para tudo
deixa eu me afastar, deixa eu olhar de longe para ver como que eu, para ver como que eu posso resolver esse problema aí. Sim, sim. E, e agora, como a gente já comentou aqui, eu com uma filha de 10 anos, eu me pego várias vezes fazendo isso. Porque as crianças, os pré-adolescentes, eles são questionadores, eles são muito rápidos, muito rápidos, né? Eu, na minha pré-adolescência, adolescência, também era questionadora, mas não era tão rápida quanto ela. E também não tinha o tanto de informação que ela tem à disposição como ela tem hoje. Então, várias vezes ela vem com as questões e jogando um monte de informação em cima de mim, e eu falo assim, calma, não tem condição de responder isso agora, né? Me dá um tempinho, vamos esfriar a cabeça, depois a gente volta a conversar sobre isso, para eu conseguir entender e resolver aquilo dentro de mim, elaborar minhas convicções, os meus sentimentos com relação àquilo, para poder conversar com ela. Né, Você sabe que eu descobri, eu não consegui na hora, depois que eu descobri isso, que meu marido falava alguma coisa para mim e eu tentava isso. Para quem tem esclerose, é mais angustiante ainda. Eu tentava resolver na hora e não conseguia. Aí eu aprendi que eu tenho que falar assim para ele: espera, espera, deixa eu pensar, vamos com calma, daqui a pouco eu te respondo. Sim. Que eu queria responder imediato. Isso me dava uma angústia, porque eu não conseguia. Sim. Porque eu passava um monte de coisa na cabeça. Ai, será que é certo assim? Será que não é? Aí eu falei, calma, vamos devagar. E às vezes você vai no impulso e quando você dá o passo, você fala, putz, não era bem isso. É, Né? foi assim que eu quebrei o dente. Tá vendo? Porque eu fui pular na piscina e no meio do caminho eu falei, pô, vou pular na água ou eu vou pular do outro lado? No meio do caminho que eu decidi que eu ia pular na água. Uhum. Aí eu bati na borda da piscina. Ah, boa. Ai, isso. Eu tinha 9 anos de idade. É, Então é eu nem assim que lembro direito da dor, mas eu lembro do que eu pensei. Depois que eu pulei, que eu fui pensar para que lado eu ia. Se eu ia para o meio ou se eu... Aí já era tarde. Aí, aí já era. na raça, eu descobri que, ó, melhor pensar antes. Depois você faz. É. Hum, Você foi no impulso, quero pular. E É, no caminho, você falou, e agora? No meio, para frente, e aí não deu tempo, porque vai muito rápido. porque deixa eu explicar. Fazia natação, e aí eu estava numa prova de natação, e logo chegando na linha de chegada, caiu minha touca e Uhum, ficou na piscina. Aí eu falei, e agora? Vou pular na água, pegar a touca e sair do outro lado, ou pular do outro lado, pegar a touca, que ela está mais perto do outro lado, e dar a volta. Eu só uhum. decidi no meio do caminho. Aí deu ruim. Dancei. Deu ruim. Deu Aí deu muito ruim. ruim. Deu É, muito ruim. é. Então agora é hora É de dar hora de tchau. dar tchau. Ó, Boa sem noite. solidão,
não vamos ficar solitários, mas vamos trabalhar a solitude. Fiquem sozinhos, Sim. pelo menos uns 10 minutos por dia pensando no que você está fazendo, no que você vai fazer, no que você tem que fazer. É bom, é bom, É saudável. é saudável. É saudável. Isso é a bendita solitude. É, com certeza. Tchauzinho, beijo, bom Obrigada. final de Boa semana, até noite. semana que vem, gente. Até mais. Obrigada por assistirem. Obrigada. Até a Obrigada. semana que vem. Até. Beijo.